criatividade está relacionada a tudo no mundo. Os efeitos das grandes ideias dos pensadores e gênios impactam a sociedade até os dias de hoje. Sendo vital para o crescimento e desenvolvimento da humanidade, por que a criatividade ainda é tão subestimada e pouco valorizada nas escolas e nos ambientes corporativos? Porque ainda hoje permitimos que as instituições e até mesmo o Estado nos molde a padrões pouco estimulantes. Por que aceitamos sermos tratados como massa quando está cada vez mais claro o quanto somos únicos? Afinal, se somos tão diferentes, por que ainda nos tratam como se fôssemos todos iguais? E se buscamos sonhos e objetivos distintos, por que ainda nos atropelamos pelos mesmos caminhos estreitos? Bem-vindos ao Crê em Quem Cria! Criatividade tem a ver com a capacidade de inventar coisas novas, de trazer inovação, tanto para criar coisas novas, como também para recriar, encontrar as oportunidades e ver melhores maneiras de fazer as coisas de novas formas. E você pode perder por ser tolhido ou não, ou você pode ser a vida toda trabalhado para ter e ter cada vez mais. Por que as crianças, no final das contas, elas são consideradas seres mais criativos? Porque elas se divertem com o que estão fazendo. Elas se divertem com a curiosidade. Mas também existe a possibilidade de desenvolver criatividade. E no desenvolver criatividade vem muito do exercício particular de ter capacidade analítica. De você conseguir enxergar a circunstância, ver quais são as necessidades, quais são as áreas de oportunidade, quais são as demandas e criar coisas novas para satisfazer essas demandas. Criatividade não é só o ato de criar, como de recriar, de repaginar, de remoldar alguma coisa. Todo mundo pode ser criativo. Criatividade para mim é coisa de outro mundo, que tenha várias coisas sobre monstros, desenhos que eu gosto. O que desenvolver? Habilidade cinto do Batman. Basicamente, a maioria das coisas que a escola não oferece. Habilidades genéricas aplicáveis a tudo que é coisa da vida. Gestão de emoções, gestão do tempo, meditação, produtividade, criatividade, empatia, negociação. Na escola a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprende a arte de resolver problemas, o que é muito mais genérico e aplicável do que saber respostas prontas, né? Na escola tem lá um problema de matemática. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Eles esperam qual a resposta? Metade, 15 dias. Eu podia responder 2 meses, por quê? Vão ficar conversando, perde produtividade. Essa é uma resposta certa também, que deveria ser aceita, mas não é. Acho que a pessoa criativa ela já tem naturalmente uma aversão a padrões estabelecidos, uma aversão às regras. Ela é uma pessoa que se incomoda com tudo, assim, como ele é. Ela quer mudar de alguma forma, ela quer fazer diferente, ela não quer fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. Uma pessoa criativa é uma pessoa mais viva do que as outras, eu acredito. E eu achava que não tinha criatividade. O que acontecia? Eu olhava o que estava acontecendo. Nossa, essa estampa é tão bonita, porque a gente estava meio no submundo da moda. Não existia uma moda praia. Então, comecei a copiar uma estampa antiga que eu via, uma blusa. Parei até mulher na rua por causa de estamparia. Comecei a colocar aquilo no biquíni. Mas eu não tinha coragem de montar minha própria marca, porque eu não achava que eu tinha um estilo. Muita gente dizia pra mim, Lene, desiste disso, passa pra outra, volta a pintar. Não é essa. Eu falava, mas eu não consigo largar disso. Identificar o criativo, pra mim, é super ligado à produção. O que ele tá fazendo, como ele expressa a criatividade dele. Então ele precisa ter visibilidade pra isso. É indispensável, não tem como você pensar numa sociedade sem pensar em seres criativos que habitam esse planeta. É claro que no humor a gente tem que ser criativo porque a graça, ela tá na surpresa. Se a pessoa se surpreende com aquilo, é que ela acha engraçado. Você, quando consegue prever o final de uma piada, você já não ri mais dela. Eu tava vendo outro filme, 2012. Vocês viram esse filme, 2012? Viram, né? Do final do mundo e tal, bacana. E tem uma cena no filme 2012 que o presidente dos Estados Unidos, ele chama todos os presidentes do mundo e faz uma reunião pra falar que o mundo vai acabar. Né? Ele fala tipo... O que eu vou falar pra vocês agora vai mudar a vida de todos. Aí um dos presidentes, sei lá de onde, fala assim, olha, peraí que eu vou chamar o meu intérprete aqui, que ele vai traduzir o que você vai falar. Ele fala assim, não, com teu inglês mais básico você vai entender o que eu tô falando. It's the end of the world. Todo mundo, caralho, é o fim do mundo e tal. Eu não sei, mas quando saiu o filme, o nosso presidente era o Lula.
O Lula não me passa essa credibilidade toda. Por isso que ele vai sair de lá meio confuso. E aí, Lula, o que foi a reunião? Ah, companheiro, ele falou negócio de End que é final, né? Negócio de Word aí que é mundo. Eu acho que ele quer que o Brasil chegue na final da Copa do Mundo. E nós vamos chegar, hein, companheiro? Para o psicólogo russo Vygotsky, o meio influencia o homem e o homem influencia, forma e transforma o meio. Ele afirma ainda que é a aprendizagem que conduz e possibilita o desenvolvimento do homem e, consequentemente, da sociedade como um todo. E eu fiquei me perguntando o quão importante é o meio no processo criativo e no desenvolvimento das ideias. O meio influencia sempre, mas você faz os seus caminhos dentro do meio. E se você quiser sair do meio, você vai sair do meio também. A maior parte da criatividade está dentro de você. Claro que tem o fator sorte, tem o fator determinação, mas é trabalho, é criar, e é criar mesmo. Hoje em dia, a gente vive no mundo das ideias, né? Nós não vivemos mais num mundo estático, onde a gente via o mundo por uma fotografia. Hoje a gente vê o mundo ao vivo. O que está acontecendo, a gente está vendo. A gente não sabe mais uma informação, a gente não espera ser publicado. A gente sabe porque está acontecendo. As ideias, elas circulam. Quem tem ideia está à frente. Quem não tem e fica esperando a ideia ser publicada, fica atrás, né? A gente estava falando aqui, a moda é muito rápida. O que não gostam hoje, amam amanhã. O que amam, já não gostam mais. O mercado, na verdade, está mudando muito, porque você tem uma informação com uma rapidez absurda, né? Mas tudo depende de um trabalho. Quando você quer fazer, você consegue. Se você não consegue, você se cerca de pessoas que talvez tenham o teu lado que você não tenha tanto, que seja a cor, a forma. A criatividade, ela tem que estar presente no mundo dos negócios o tempo todo. Assim. Você seguir uma tendência, você vai ser mais um, você vai estar sempre atrás. Então você tem que criar alguma coisa nova, você tem que modificar a forma como você leva os seus negócios, porque senão você fica para trás. Você sempre fica atrás do cara que fez primeiro. Então você tem que fazer diferente, é necessário. Sobrevivência. Ideias são boicotadas, às vezes as pessoas não estão prontas para aquela ideia. Mas a gente precisa muito de resiliência. Entender que não é porque a ideia foi rejeitada uma primeira vez que ela vai ser rejeitada de novo. Na minha experiência profissional já aconteceu algumas vezes de quando eu trago uma perspectiva, trago alguma ideia, uma abordagem, a primeira vez que eu ouço é um não, e na segunda vez que eu trago a ideia é um talvez. E na terceira vez que a gente traz monta um projeto, vamos ver como é que vai ficar. Acho que o mais importante do que da ideia que você tem é a forma como você apresenta essa ideia, a forma como você vende essa ideia. 30 vezes alguém chega pra mim com uma ideia. O que é uma ideia, gente? Uma ideia não é nada se você não tiver um plano de execução. Nada, absolutamente nada. Quando Steve Jobs propôs o que propôs lá atrás, ele estava mudando completamente a forma como a gente se relaciona não só com música, mas com a vida como um todo. Então, esse tipo de invenção e de criatividade, ela é muito importante porque move a sociedade. E é preciso muita coragem para fazer isso. Então, hoje eu me dou aos projetos de grandes ideias. Eu sou gestora de comunicação de um museu. Aqui surgem grandes ideias, certo? Então, ter uma ideia não quer dizer que a pessoa seja criativa. Então, resolva essa ideia. Se você acha que a ideia vale a pena, você às vezes tem que reformular até a forma como você apresentou aquela ideia inicialmente. Então você tem que ser criativo na forma de apresentar uma ideia criativa. Grandes ideias não fizeram nada pela sociedade. No Brasil, desde o ensino básico, o ensino médio, ou até mesmo o ensino universitário, o ensino superior, ele peca muito nisso. Ele peca muito em formar todo o aluno de forma igual. Os alunos não são iguais, as pessoas não são iguais. Cada um tem um sonho diferente, uma meta diferente, almeja uma coisa diferente, vê aquela profissão de uma forma diferente. Então você não tem como tratar todo mundo de forma igual. Tudo isso limita, tudo isso são pontos onde você está matando a criatividade, né?
Você diz exatamente o que você quer, da forma que você quer, e você espera aquela resposta padrão, porque todos têm que responder da mesma forma, porque se não responder da mesma forma, não aprenderam. Ninguém vai me pasteurizar, ninguém vai me colocar no meio do bolo, apesar de eu estar dentro dele. Eu posso dizer que as empresas de grande porte, as multinacionais, já pensam os indivíduos como únicos, eles são singulares, então eles precisam ter uma carreira igualmente singular. Se você tem uma organização que é repressora, que é muito burocrática, que tem processos muito rígidos, que é muito hierárquica, que cada ideia diferente que você dá, as pessoas sentem que você está atrapalhando, é claro que essa criatividade vai ficar dentro de uma caixinha e vai ficar sendo absorvida só no sentimento de tensão da pessoa, e essa pessoa não vai se encaixar nessa organização. Essa é uma cultura que não serve para ela. Quando uma empresa não estimula um funcionário que tem potencial criativo destacado a continuar desenvolvendo essas habilidades, isso gera um problema porque o ambiente onde ele está não é propício para que ele se desenvolva. O que geralmente acontece é que o funcionário se sente desestimulado, então ele vai fazer o trabalho dele padrão, ele vai fazer o básico, ele não vai se sentir motivado a inovar, a trazer novas perspectivas, novos projetos, novas ideias, que é o que as empresas precisam. Então, ou eles vão ter um funcionário que tem um super potencial criativo, que vai estar trabalhando em 30%, 40%, vai estar trabalhando como funcionário ordinário, quando ele podia ser extraordinário, ou que geralmente acontece, ainda mais falando do perfil do funcionário criativo, é que ele vai procurar outra empresa para trabalhar, onde ele seja estimulado, onde ele se sinta motivado, onde ele tenha até visão de carreira. Porque quando as suas maiores características são ignoradas, você não se sente valorizado. Então, provavelmente esse funcionário vai procurar um lugar onde ele seja valorizado. Eu não sei se você consegue trabalhar pensando, sabe, te esmagando com uma instituição pesada, te massacrando. Assim, o meu perfil é tipo, vou durar aqui 5 dias e vou embora. Eu tentei muitas empresas, eu rodei por mais de 11 empresas diferentes antes de resolver criar a minha própria empresa. Então, eu vi que não era o meu perfil. As empresas hoje estão se adaptando a esse novo modelo de trabalhar. As que não se adaptam não vão conseguir mais atrair os melhores talentos, porque daqui para frente, ou você efetivamente estabelece um caminho em que a criatividade tem vez, em que as pessoas são valorizadas, em que o mundo é valorizado e que a caminhada é valorizada, ou ela não vai ter vida longa, né? Você não pode pensar num administrador de empresas que não tem uma postura criativa, que não consiga levar a sua equipe a tomar decisões ou enfim, a executar o trabalho pelo que está escrito nos manuais. Os manuais não servem mais. Eu acho que criar um ambiente propício à criação, à criatividade, à invenção, é indispensável para o êxito de qualquer negócio. Quem vai me ensinar a fazer diferente não é olhar para dentro, olhar para o umbigo, é olhar para fora. E essas mentes brilhantes de fora nos ajudam a crescer, a aprender. A gente tem que ter humildade para entender que o outro tem experiência diferente da minha, é isso que me torna mais rico. Isso, de uma certa forma, fez entender que esse processo criativo você tem que ter participação das pessoas. Graças a Deus, hoje, com uma equipe maior, eu acho que eles agregam muita opinião. Porque o tempo passou, a marca tem que ter um DNA muito forte, mas ela tem que ser jovial. Hoje em dia eu trabalho com uma equipe muito jovem de pessoas que vêm frescas no mercado. Alguns poderiam chamar de pessoas cruas, mas não, porque eu acho que elas vêm com uma bagagem muito boa, principalmente de tecnologia. Eu acho que tem muitos cursos que oferecem esse recurso. As pessoas talvez entrem cruas na empresa para trabalhar, mas com um apoio tecnológico muito grande, e o resto a gente exercita juntos, trocando ideia. E isso significa aprender com pintor, aprender com cara de comunicação, aprender com um jogador de futebol, aprender com um vendedor de rua, o que quer que seja, né? Porque eu acho que
a maior competência que eu tenho que ter no meu dia a dia é saber como é que eu vou conectar essas mentes brilhantes e como é que isso é traduzido para mim de forma insumo para que eu possa gerenciar meu negócio. E eu bebo em todas essas fontes. Quanto mais ideias a gente tem, é brainstorm. Quanto mais coisas a gente vê, quanto mais a gente lê, mais a gente escuta e etc., mais possíveis as coisas se tornam. Porque o seu repertório é um copo. Você vai enchendo o seu repertório. Só que ele não transborda, né? O copo vai crescendo. Quanto mais repertório você tem, mais conhecimento vai gerar. Então, hoje, como gestora, eu penso assim, se você me der uma ideia, eu sei qual é a minha caixinha de tempo e sei qual é a minha caixinha de orçamento. Eu vou te dizer se ela é execuível ou não neste momento. Se for uma ideia incrível e ela não for execuível, você pode ter certeza que eu vou conversar com o meu diretor e vou falar com ele que eu preciso de mais tempo e de mais dinheiro para executar. Mas isso você só vai encontrar em empresas que têm essa preocupação com talentos, com mapeamento organizacional, desenvolvimento organizacional e tem esse cuidado com o que a gente chama de talent, para foco de High Performance Organizations, que tem toda uma escola sobre isso. Para desenvolver organizações de alta performance é essencial talentos. As pessoas são um instrumento primordial para uma empresa de sucesso. E se a gente não cuida das pessoas, não cuida do futuro delas, a gente está perdendo uma ferramenta de trabalho. Se eu tivesse recursos limitados para realizar qualquer sonho meu, eu inventaria o teletransporte. Eu odeio pegar escada, eu odeio viajar de ônibus. Eu inventaria o teletransporte. Eu entraria num lugar, sairia no outro instantaneamente, entendeu? Acho que é isso que falta no mundo. Eu faria uma instituição que destruiria a indústria da carne no mundo. Porque a indústria da carne destrói o nosso planeta. Isso é muito real. É a única coisa que eu entendo que seja libertador, que é dar educação para as pessoas. A única coisa que liberta é a educação. Uma grande escola que, ao ar livre, que a gente pudesse compartilhar a vivência com animais e com meio ambiente, com ecologia e que a gente pudesse ensinar as crianças a respeitar o respeito ao meio ambiente. Poder não ter limite dentro do trabalho. Esse seria um sonho. Que a Juliana quer não ter chefe. Às vezes eu passo 12 horas do meu dia aqui, nada acontece. Mas de alguma forma, eu acho que esse esforço mental que você faz, em algum momento, te linka na cabeça. A gente não trabalha com mediocridade, entendeu? Seres criativos não são seres medíocres, definitivamente. A maioria dos nossos aprendizados nós não aprendemos dentro da empresa. A gente aprende na rua, a gente aprende na faculdade, aprende com os nossos amigos, colegas, no curso. Tenho zero de ambição financeira. Eu trabalho por grandes propósitos. E que é uma coisa muito da nossa geração agora, de não ficar enquadrado em 8 horas e meia por dia, de todos os dias da semana, e você trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu acho que o dinheiro é consequência de uma experiência bem vivida. Trabalho para transformar a vida das pessoas, é isso que interessa. De verdade, de verdade.